Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o ministro da Previdência Social, Roney Queiroz. Bem, ele estará humilhando, detonando, esculhambando, esculachando o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro e da Segurança do Bolsonaro, o Sérgio Moro. Hoje senador da República, repugnante como sempre, cínico como sempre, mau caráter como sempre. E o Roney Queiroz jogará todos os fatos do INSS na cara do Sérgio Moro. Pois é um mentiroso sim, já que tenta impor essa narrativa bolsonarista de que toda a culpa desse escândalo é do presidente Lula, do governo Lula. Sendo que o governo Lula é quem está resolvendo essa situação. Você verá tudo isso aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados à CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim, foram informados a Vossa Excelência, expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou no meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou no conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude. A verdade dói. Foi nosso primeiro chamou a polícia. É um depoimento. Como é que o senador Rogério? O governo foi que chamou a polícia. Senador Rogério, eu tenho muito respeito por todos aqui. Então eu vou pedir para restaurar aqui a ordem dos trabalhos. Só vou pedir escusas porque eu vou fazer uma série de perguntas que podem ser desagradáveis, porque esse é um grande escândalo, um grande roubo dos aposentados e pensionistas, né, do INSS, inclusive com indícios veementes também de pagamento de suborno para funcionários do INSS durante esse governo. Isso não foi dito ali naquela apresentação. Tá? E no meu papel de senador eu tenho que cobrar explicações. Né? O meu papel de fiscalização é fazer, inclusive, perguntas agradáveis. Muitas dessas perguntas, aliás, apareceram na imprensa, mas não vi respostas por parte do governo. Então, a gente reproduz boa parte dessas indagações que foram feitas pela imprensa. Aliás, faço aqui um registro que as investigações foram feitas a partir de denúncias veiculadas na imprensa. Foi em 2024 que a imprensa destacou esse fato. Vamos mencionar aqui, por exemplo, o jornalista Luiz Vássolo, que fez denúncias sobre essas irregularidades, e isso motivou as investigações da CGU e da própria Polícia Federal, até porque os fatos foram tornados públicos. Então, eu peço até desculpas a Vossa Excelência se farei algumas perguntas que podem não soar muito desagradáveis. Desagradável, sabe o que é desagradável? Sabe o que é desagradável? É ver o Roney Queiroz achando que está errado, sabe? Em frente a você e você gaguejando. E você todo destruído, todo destrambelhado, sabe? A gente consegue ver que você mudou a sua atitude. A gente vê que a verdade realmente dói, né? Sim, ministro da Justiça Sérgio Moro. Porque você nada fez sobre isso, ministro da Justiça Sérgio Moro. Você também fechou os olhos e essa verdade não te agrada e você fica aí todo ansioso, nervoso. Dessa forma aqui, um pouco alterado. Muito obrigado, ministro Roney Queiroz, por deixar a verdade explícita. Na imprensa, e não vi resposta de Vossa Excelência, é uma questão um pouco mais pessoal, mas um apontamento em que, em suas declarações de bens que Vossa Excelência tem apresentado aí à Justiça Eleitoral, há consignado um grande volume de dinheiro em espécie que Vossa Excelência guardaria, por exemplo, em 31 de 12 de 2022,
há uma referência que o senhor teria R$431 mil em espécie guardados. Vossa Excelência poderia esclarecer esse fato? Pois não, senador Moro, Vossa Excelência não precisa se desculpar. Eu sei do seu papel e compreendo perfeitamente. Eu quero dizer que esses valores foram declarados por mim mesmo à Justiça Eleitoral. Então, se parte do pressuposto que são rendimentos das minhas atividades e que são absolutamente lícitos, o meu patrimônio é todo declarado à Justiça Eleitoral e ao Imposto de Renda, portanto, não há nenhum problema em se ter a posse ou guarda de valores em espécie, desde que sejam declarados. Eu sei, por exemplo, que muitos senadores aqui declararam em suas declarações de Imposto de Renda e suas declarações eleitorais possuírem dinheiro em espécie, e desde que isso seja declarado, não há nenhum óbice, não há nenhum problema. Não é incomum, ministro, essa manutenção de valor em espécie? Não usa banco? Qual que é a... Eu uso banco também, senador. Nos anos anteriores, Vossa Excelência também declarou valores em espécie? Também. Esses valores aumentaram. Presidente, é uma questão de ordem. Eu entendo que essa comissão, me perdoe. Pois não, senador Eu entendo que essa comissão, ela está aqui para investigar atos do governo e não para investigar o ministro. Se a propositura for de investigar o ministro, ok. Olha, agora, de colocar o ministro na parede com temas que nada tem a ver com isso aqui. Olha ali, pessoal, ali, ó, Sérgio Moro, Girão, o Magno Malta, o Rogério Marinho. Olha essa corda suja, meu Deus. Até porque ele virou ministro agora. Senador Cleitinho. Sai um pouco do escopo. Porque se a gente adentrar por essa linha, eu acho que não fica bom. Eu acredito, inclusive, que... Eu não sei se o senhor está sentiu algum tipo de constrangimento sobre... O senhor pode se manifestar a mim que eu corrijo, não tem nenhum problema. E se o senhor também não se sentir à vontade para responder alguma coisa, é um direito seu. Vou votar... Pode. Isso aí. Boa, Ney. Isso aí. Nesse caso, me sinto completamente à vontade. Obrigado, ministro. Só vou pedir que, como fui interrompido... Pois não, fique à vontade. Eu acho que as perguntas que, eventualmente, o líder do governo quiser fazer, ele faz no momento dele. Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência me permite aqui só um complemento para dizer o seguinte, veja, eu não me excuso em responder qualquer coisa da minha vida pessoal, particular, empresarial, sou empresário, Vossas Excelências também não têm obrigação de saber. Mas eu acredito que, e levo em conta aqui a ponderação do senador Jacques Wagner, de que nós estamos sendo assistidos aqui por milhares, milhões de pessoas, e ali muitas delas são aposentadas, são pensionistas, que estão esperando uma palavra nossa aqui do Senado, do ministro, do governo, sobre os fatos que aconteceram. Exatamente. É sobre os fatos do INSS, Sérgio Moro, que você foi ministro da Justiça e nada fez, Sérgio Moro. É sobre isso, não sobre a vida do Ney. Sim, ele tem R$400 mil guardados. Sim, foram declarados no imposto de renda. Ele está dizendo que é um empresário. Vocês, quantos empresários, quantos artistas famosos aí você vê com 400 mil, 200 mil? É dinheiro. Eles conseguem de forma lícita. Sim, diferentemente de outras pessoas, né? Que a gente poderia realmente fazer perguntas assim, né, Sérgio Moro? Mas deixa esse assunto para lá. Porém, Sérgio Moro, vamos voltar aqui para o assunto de que idosos foram destruídos pelo governo Bolsonaro e você, como ministro da Justiça, nada fez? Aconteceram, então eu me preparei para isso e gostaria de ter o tempo aproveitado para isso, para não desanimar aqueles que nos assistem e que estão esperando os assuntos relativos ao convite. O requerimento foi para falar sobre as fraudes ao INSS, portanto me sentirei muito melhor se puder me ater aos temas restritos ao requerimento que recebi. Muito bem, restituído seu tempo, vamos voltar aí. Também foi humilhação, muito bom. Também foi destacado pela própria imprensa que Vossa Excelência seria autor de uma dessas emendas que buscaram adiar essa revalidação e, inclusive, ampliar o prazo, né, dessa revalidação. Isso, uma emenda à medida provisória 1006, de 1º de outubro de 2020. Também Vossa Excelência não esclareceu isso, né, que aquelas propostas de adiar a revalidação, uma delas partiu de Vossa Excelência. A Vossa Excelência reconhece que apresentou essa emenda? Reconheço, claro. Isso se deu a partir de uma manifestação do Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho de Previdência Social se reuniu no dia 25, acho que foi de fevereiro, deliberou aqui e nós recebemos essa resolução pedindo ou concordando com a autorização de prorrogação posterior por mais um ano, por meio de ato editado pelo presidente do INSS. Então, nós recebemos em 2025 essa demanda do Conselho de 2021. Eu era líder do PDT. Essa demanda também foi assinada pelo líder do PT, pelo líder do PSB, e estava embasada na justiça que estávamos como eu já disse na explicação, em isolamento social durante a pandemia, e o Conselho Nacional de Previdência então pediu que essa emenda fosse apresentada. Essa emenda não foi sequer aprovada, nem constou do texto. O texto
constou do relator, o próprio relator constou no texto e virou lei e foi aprovada pelo Congresso, atendendo essa solicitação do momento. Ele tivesse lido o texto, o Sérgio Moro, ele saberia disso, o ministro Walney Queiroz. Muito obrigado por deixar claro aqui os fatos do INSS, muito obrigado por ser incisivo, por ser direto e por não gaguejar em nenhum momento que você está respondendo perguntas maliciosas do Sérgio Moro, tá bem? Muito obrigado, você representa todos que fazem o L, realmente muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas defensores do Sérgio Moro aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando, pessoal. Muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá, fui.